Agradecendo a presença de todos, declaro assim aberta a sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2020 e solicito a primeira secretária que faça a leitura de um versículo bíblico e realize a chamada dos vereadores. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Compareceram na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, no dia 24 de agosto de 2020, às 15 horas, os seguintes vereadores: Ademar de Oliveira, Érico Melo Scherer, Everaldo Dias Raupe, Jeane Maria dos Santos Duarte, João Carlos Soares, José Flávio Clê Soares, Oscar Weber Belitz, ausente, Rafael Chanardi Schmidt, Silvia de Oliveira Exer. Gostaria de justificar a ausência do vereador Oscar, que se encontra hospitalizado, se recuperando de uma intervenção cirúrgica. Convido a todos para juntos entoarmos o hino nacional. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança prevalece. Sempre o famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas fortes parte do colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o teus tempos estrelado, que te governo de novo nesta fórmula, paz do futuro e glória do passado. Mas ergues da justiça, clama forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Coloco em discussão a ata 030 de 2020 da sessão ordinária do dia 17 de 8 de 2020.
Coloco em votação a ata 030 de 2020. A ata aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos expedientes recebidos. Expedientes recebidos em 24 de agosto de 2020. Projeto de lei número 11 de 2020, autoria do Poder Legislativo. Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Darcy José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica homologado o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020, no valor global de R$ 34.000, por meio do decreto número 4.996 de 2020, anexo, que faz parte integrante desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Glorinha, 21 de agosto de 2020. João Carlos Soares, presidente. Érico Homero Scherer, vice-presidente. Jeane Maria dos Santos Duarte, primeira secretária. Rafael Chonadi Schmidt, segundo secretário. Justificativa. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal sobre a homologação de crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento no ano de 2020, em decorrência de situação de calamidade pública. Salienta-se que o crédito extraordinário, aberto por decreto do Poder Executivo, deverá ser convertido em lei em 30 dias contados da sua abertura, conforme determina o artigo 154, parágrafo 3º da Constituição Estadual, ou seja, exige a forma da lei. Diante do exposto, espera-se o apoio dos demais pares desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei. Glorinha, 21 de agosto de 2020, João Carlos Soares, presidente, Érico Homero Scherer, vice, Jeane Maria dos Santos Duarte, primeira secretária, Rafael Chonadi Schmidt, segundo secretário. Projeto de lei número 12 de 2020. Autoria do Poder Legislativo. Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Darcy José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica homologado o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020, no valor global de R$ 37.645,85, por meio do decreto número 5.001 de 2020, anexo, que faz parte integrante desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. João Carlos Soares, presidente, Érico Homero Scherer, vice-presidente, Jeane Maria dos Santos Duarte, primeira secretária, Rafael Chonadi Schmidt, segundo secretário. Justificativa. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal sobre a homologação de crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Salienta-se que o crédito extraordinário aberto por decreto do Poder Executivo deverá ser convertido em lei em 30 dias contados da sua abertura, conforme determina o artigo 154, parágrafo 3º da Constituição Estadual, ou seja, exige a forma da lei. Diante do exposto, espera-se o apoio dos demais pares desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei. João Carlos Soares, presidente, Érico Homero Scherer, vice, Jeane Maria dos Santos Duarte, primeira secretária, Rafael Chonadi, segundo secretário. Emenda número 1 de 2020. Projeto de lei número 10 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Artigo 1º. Altere-se primeiro o artigo 1º do projeto de lei número 10 de 2020, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Glorinha o mês Agosto Dourado, dedicado à conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. Glorinha, 21 de junho de agosto de 2020. Jeane Maria dos Santos Duarte, vereadora do MDB. Justificativas em tribuna.
Pedido de providências número 36 de 2020. Érico Homero Scherer, vereador do Republicanos, requer que seja submetida à apreciação do plenário desta colenda Câmara o presente pedido de providências, para depois de aprovado ser enviado ao excelentíssimo senhor Darcy José Lima da Rosa, prefeito municipal de Glorinha. Providências. Que o Poder Executivo Municipal providencie a retirada de resíduos de serviços de saúde, remédios, máscaras, comprimidos, etc., em residência situada no beco sem saída existente nas proximidades do Mercado Dias, localizado no beco Abrelino Machado, na localidade de Morro do Tigre. Justificativas em plenário. Érico Homero Scherer, vereador do Republicanos. Pedido de informação número 35 de 2020. João Carlos Soares, vereador do Progressistas, requer que seja submetida à apreciação do plenário desta colenda Câmara o presente pedido de informação, no sentido de solicitar ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo Municipal que seja enviado a esta Casa Legislativa informações no sentido de saber quais razões que a Lei Municipal número 1582 de 2013 não está sendo cumprida pelo Poder Executivo, para que, após análise e aprovação, seja remetido ao excelentíssimo senhor Darcy José Lima da Rosa, prefeito municipal de Glorinha. Justificativo. O presente pedido de informação encontra respaldo legal nos artigos 200 e 201 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, bem como no artigo 30, inciso 10, artigo 55, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal. Glorinha, 20 de agosto de 2020, João Carlos Soares, vereador do Progressistas. Circular número GP número 0 de 2020. Convidamos Vossa Senhoria para participar da audiência pública no dia 28 de agosto do corrente ano, às 14 horas, para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. A audiência acontecerá em plataforma virtual devido às restrições nesse período de pandemia, Covid-19. Para acessar, digite o link na barra do navegador, coloque ID e senha para ter acesso liberado. A sala de transmissão estará liberada às 14 horas. Atenciosamente, Darcy José Lima da Rosa, prefeito municipal. Seriam esses os expedientes recebidos. Peço à primeira secretária que faça a chamada de inscrição dos vereadores nos expedientes recebidos. Expedientes recebidos na seguinte ordem: PDT, Progressista, MDB, PTB, Republicanos. Não consta nenhum vereador inscrito. Não havendo nenhum vereador inscrito, passamos de imediato para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a chamada de inscrição em discussão à emenda 001 ao PL 010 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Inscrição na seguinte ordem: PDT, Progressista, MDB, PTB, Republicanos. Consta uma vereadora inscrita. Deixa eu só me achar aqui. Vereador inscrito para a emenda 001/2020, vereadora Giane. Vereadora, a senhora dispõe de 5 minutos. E gostaria de ressaltar que os vereadores podem fazer uso da palavra para defender as suas matérias nos seus próprios lugares. Senhor presidente, venho aqui me justificar, né, a emenda 01 antes do projeto de lei ir a plenário para ser votado. Eu havia instituído, né, o mês de agosto como mês do aleitamento materno. A lei está ao rigor da própria lei, né, que é uma lei de abril de 2017, a lei 13.435, que institui o mês de agosto como mês do aleitamento materno, de autoria da deputada Dulce Miranda, do MDB. Como existem, assim como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, o mês de agosto também ele está instituído como Agosto Dourado,
Na realidade, ele vem agregar, vem somar para que o mês fique marcado como uma data representativa e assim, o objetivo é que, devido ao enfrentamento de problemas graves na saúde pública, né, então, cria-se uma cor para que se chame a atenção do agosto com o nome Agosto Dourado. Seria essa a minha justificativa para a emenda que coloca o mês de agosto como Agosto Dourado, mês do aleitamento materno. Coloco em votação a emenda 001 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem levantando-se. Emenda 001 de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a chamada e inscrição e discussão do PL 010, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de Lei 010, de autoria do Poder Legislativo, na seguinte ordem: PDT, Progressista, MDB, PTB, Republicanos. Consta uma vereadora inscrita. Também. Desculpa. Desculpe, constam 2 vereadores inscritos. Vereadora Giane, a senhora dispõe de 5 minutos para defender o PL 010. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assistência que nos assiste pela rede social, meu boa tarde a todos. Além da justificativa que está incorporada ao projeto que vem instituir o mês de agosto como o mês do aleitamento materno, eu venho colocar mais algumas questões que justifiquem a existência do mesmo dentro do município de Glorinha. Então, além, né, daquelas justificativas, o projeto tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades para que sejam efetivadas políticas públicas municipais voltadas ao aleitamento materno. Eu quero aqui destacar que toda ação e esclarecimento serve para uma saúde preventiva, pois todos nós sabemos das dificuldades do sistema de saúde brasileiro. Rapidamente aqui destaco, né, antes dessa lei ser votada, quais são as vantagens do leite materno, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Ele vai proteger o bebê de infecções gastrointestinais, respiratórias e urinárias. Protege a criança contra alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes ao longo da vida. Melhora o desenvolvimento da cavidade bucal. Isso para a criança. Para a mulher, ela ajuda o útero a voltar o mais rápido possível para o tamanho natural, reduz riscos de hemorragias pós-parto, ajuda na perda de peso da mulher após a gestação, diminui o risco de câncer de ovário e mama, diminui o risco de gravidez nos 6 primeiros meses, estreita os laços entre mãe e filho. Existem muitos mitos, né, acerca do aleitamento materno que pode confundir uma mãe em relação à amamentação. E essas informações são importantes, porque esses mitos, muitas vezes, as pessoas incorporam e acreditam que são verdades, né? Na realidade, não existe uma mulher com leite fraco. Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe produzirá. O leite materno, sempre ele está na temperatura ideal. Mamadeiras e chupetas podem interferir no aleitamento. O estresse pode influenciar na produção do leite. Até o 6º mês de vida, não é necessário introduzir outro alimento ao bebê. Então, também tem uma questão aí de economia, né, para as famílias. Não se deve utilizar medicamentos sem antes consultar o médico. O leite materno pode ser armazenado e congelado. Só para
colocar como informação também que o Banco de Leite aceita doação e durante a pandemia é sempre bem-vindo, tá? E esse é um importante gesto. Aqui no Rio Grande do Sul, a coleta é feita através da Brigada Militar, pelo Corpo de Bombeiros, tá? Então, o que eu quero, assim, resumidamente, colocar? Que para a saúde pública, para a prevenção, para a economia, para a conscientização das famílias, esse projeto de lei, ele vem trazer, ele vem esclarecer, ele vem ajudar, ele vem trazer políticas públicas para as famílias. E o aleitamento materno, assim, é o gesto mais importante que uma mãe pode fazer pelo seu filho. E nós, agora que estamos vivendo em plena pandemia, o leite materno é uma das primeiras vacinas. Então, ele é essencial para a vida do ser humano. Também há relatos de que o QI do ser humano, o QI das pessoas aumenta quando ele recebe o leite materno. Então, gostaria que os vereadores aprovassem esse meu projeto de lei. Obrigada a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Everaldo. O vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Eu me inscrevi nesse projeto no 010 de 2020, Giane, para parabenizar pela iniciativa de criar o Agosto Dourado aqui na nossa cidade. Pois tem um grupo de mães que já vem fazendo um trabalho a respeito dessa tamanha importância que tem da criança ser amamentada nos primeiros 6 meses. Então, eu não poderia deixar de falar e de apoiar pela sua iniciativa e a sua dedicação a essas mães também, né? E essas políticas que a senhora falou no seu pronunciamento aí, isso é saúde. O município também tem que ajudar a investir nesses programas de saúde. É muito importante esse projeto que a senhora fez para nossas mães aqui do município, né? E tomara que a Secretaria de Saúde encaminhe alguma coisa referente a esse projeto e que dê incentivo às mães desse projeto, pois eu entendo que os primeiros 6 meses de vida da criança sendo amamentada, ela vai só ter lucro o resto da vida dela. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Coloco em votação o PL 010/2020 com a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem levantando-se. PL 010 aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de providência 036/2020 de autoria do vereador Érico. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhores colegas vereadores e vereadores, as pessoas que nos assistem através dessa transmissão, quero dar uma boa tarde a todos. A minha matéria que hoje eu venho fazer é sobre um material que se encontra numa propriedade particular. Esse material é remédio, comprimidos, máscara, sendo entre outros. Eu estou pedindo que faça uma retirada desse material, porque eles não sabiam o que fazer, simplesmente se fosse jogado no lixo, mas esse material tem um descarte correto para nós fazer. Eu fui chamado pelos moradores para ir lá, para ver, até tem umas fotos aí, para ser chamado para ver o que estava acontecendo. Eu fui chamado por esses moradores para ir lá para ver esse material, porque não sabia o que fazer com aquilo. Estava dentro de uma casa, ocupando espaço. Mas essa pessoa que usava já tinha falecido, então eles colocaram para a rua, porque já tinham pedido ajuda para um vereador dessa legislatura, para arrumar um jeito para retirar esse material, que já faz 1 ano. Ainda está lá
agora está na rua pegando chuva, sol. Quem sabe não podia no início, logo que as pessoas veio a falecer, podia ter retirado esses médicos por outras pessoas, já que a validade era em 2022 e as máscaras podiam ser usadas no posto de saúde. Poderia ser aproveitado. Então, apenas eu solicito que o Poder Executivo tire esses medicamentos de lá. Vereador, assim uma parte? Vereador João. Vereador Érico, cede uma parte, vereadora Silvia. Obrigada, vereador, pela sua parte. Sabe que esta matéria muito me preocupou, né? Na semana passada, o presidente do Republicanos levou a polícia juntamente a esta casa, levou a SEMA, né, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, levou os nossos técnicos aqui também, devido a esta medicação que está lá. Pois bem, o que eu mais acho, antes de eu explicar por que essa medicação está lá, eu acho mais estranho que quando chega-se em épocas de pré-campanha e campanha, depois de 1 ano que a senhora faleceu, que Deus o tenha, acho uma medicação. Mas, bem, esta medicação que está lá vencida, o tratamento de hemodiálise de uma senhora. Essa senhora faz hemodiálise e esta medicação vem via Estado, casa da senhora, por uma transportadora. O que acontece, vereadores e vereadora? Essa medicação não passa pela Secretaria de Saúde do nosso município, vem diretamente pela transportadora. Após 1 ano de falecimento desta senhora, a família não procurou a Secretaria de Estado, nem somente a Secretaria do nosso município para que houvesse um descarte, né? Então, o que acontece? Foram lá, viram essa irregularidade, que isso não pode estar na conta do município, né? Não deve estar na conta do município esse tipo de irregularidade. Há uma negligência, sim, não quero aqui culpar ninguém, mas o município está fazendo a sua parte, abrir um processo administrativo para que essa medicação seja recolhida e feito o descarte correto para ela, vereador. Então, essa medicação está lá, está na rua, está jogado lá. Então, o município está fazendo a parte dele, já que até agora não foi feito por outros. Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. Só quero deixar bem esclarecido que não foi o presidente que me levou lá, porque eu estive visitando, eu que convidei ele para ir junto. Eu que convidei, e eu que fui na brigada militar, convidei, eles ligaram para a secretaria ali da saúde, convidando. Eu fiz esse convite, mas eu quero dizer, se nós derrubar um pé de maricá, nós não se incomodemos. Agora vão dizer que o município não tem compromisso com aquilo, que faz 1 ano que está lá. O que o CRAS? O CRAS também faz um trabalho nessa casa, pertinho lá. Para que não retiraram? Foi chamado um vereador dessa casa aqui, para 1 ano atrás, e se for preciso a pessoa fala. 1 ano atrás e ficou lá esse material vazando em cima da terra, e logo não dá uns 100 metros, tem uma sanga que passa bem pertinho ali. Uma parte, vereador Rafael. Uma parte, vereador Giane. Vereador Érico, cede uma parte à vereadora Giane. Obrigada, vereador, pela sua parte. Eu fiquei bem preocupada com essa matéria. Realmente, aqui não está claro, né, que é numa residência. Isso que me preocupou. Achei que esses remédios, máscaras, teriam saído da secretaria. Não, ela estava na residência de uma pessoa que vem a falecer. E nenhum familiar informou, então, a respeito dessa medicação que ficou na residência. Então, assim, eu fico claro que alguém tem que se comprometer e fazer alguma coisa, mas achei estranho, né? Achei que alguém deveria ter avisado para que se fizesse o descarte correto, né? Um familiar, não deixar esse tipo de produto no solo, porque a gente sabe que isso é contaminação, né? E alguém realmente tem que intervir,
fiquei preocupada assim, com o teor desse seu pedido de providências, né? Assim como a vereadora Silvia falou, que é de desconhecimento do município, mas é bem alarmante esse tipo de situação, ninguém ter informado, né, a secretaria. Então, é isso, vereador. Obrigada. Obrigado. Eu quero deixar bem claro que eu não estou procurando quem largou aquilo lá. Se foi a secretaria, se foi Porto Alegre, se foi gravado. Eu não estou procurando isso aí. Eu estou pedindo que seja retirado esse material. Isso eu quero deixar bem claro. Uma parte, Rafael. Vereador Érico, cede uma parte do vereador Rafael. Lhe agradeço a parte, vereador Érico. Independentemente de ser época eleitoral ou não, porque na verdade nós nem estamos em época eleitoral ainda, mas estamos próximos à época eleitoral, não é por causa disso que nós não vamos mais fiscalizar. Que é isso, agora vamos ter época para trabalhar? Acho que não, né? Tomara que isso aqui tenha vindo do Estado, porque eu duvido, o controle é sempre do município. Sempre que se precisa de algo do Estado, se vai no município, se solicita e o Estado, acredito que mande. Mas no pedido de informação, o certo seria o senhor perguntar de onde veio esse medicamento. Oriundo de onde? Para que a gente também saiba que é apenas o Estado mandando muito medicamento que vai fora. Eu vi cartela de comprimido fechada ali, que eu acho extremamente primitivo para os dias de hoje. Daqui um pouco a medicamento está faltando para alguma outra pessoa e está lá jogado ao tempo, aos quatro ventos. Tem bastante máscara, bastante produto que é usado aqui em Glorinha e que talvez nós também não precisaríamos estar gastando tanto dinheiro com isso, sendo que tem sobrando ali. Então, eu lhe parabenizo por o senhor pedir a retirada, mas eu também acho que a gente deve se aprofundar na fiscalização de o porquê que tem tanta caixa lá, porque tá bom, a pessoa morreu, um mês depois acumulou alguma coisa, mas uma caminhonete Saveiro não carrega o que tem de medicamento ali. Tem coisa errada, não é? Uma coisa é vir uma ou duas caixas sobrando, que o Estado vai mandar um 608 para trazer medicamento para a pessoa? Não, né? Não vem tudo numa viagem só, até porque vai vencer. Eu não tenho conhecimento muito grande com esse tipo de coisa, mas isso aqui, se o senhor não fiscalizar, eu vou fiscalizar. Porque se é para o Estado, nós também podemos recorrer ao Ministério Público. Isso aqui não vem em uma viagem só, hein? Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Ademar. Vereador Érico, cede uma parte do vereador Ademar. Obrigado pela parte, vereador. Na realidade, o vereador que Vossa Excelência se refere fui eu. Mas eu posso também provar que faz pouco mais de 30 dias que eu fiquei sabendo. Inclusive, eu não fui lá verificar em loco o tipo de caixa, tipo de medicamento, coisa parecida. Eu estava fazendo diálise no hospital e eu recebi uma ligação. Essa senhora fazia diálise peritoneal, que era a base de água entrada pelo peritônio, pela barriga, diferente de mim que faço pela veia. E aquilo lá basicamente é uma água que a municipalidade, embora tendo compromisso com a saúde, mas aquilo é de competência do Estado. Eu comuniquei ao secretário que viabilizasse ou trazesse para o município e dessa destinação, porque nós não temos como dar a destinação. Afinal de contas, aquilo ali é um material, eu não tenho a forma química e nem sou expert nesse assunto, mas a quem dê direito, né? Então, esse negócio fica muito vago. Eu provo que faz um ano. Não pode ser dessa forma. No pega e arrebento, não. Comigo, não. Eu apenas fiz o que eu tive que fazer. Comuniquei. Como eu não sou acostumado a fazer matéria e trazer para cá, para encher jornal depois, para que o povo fique sabendo se eu estou trabalhando ou não, então eu trabalho de forma informativa, colhendo informações, levando informações. A verdade é isso. Então, eles foram displicentes em tirar o material de dentro de casa e botar para a rua. Aliás, aquela casa está com a luz cortada lá, cortaram a luz, não tem naquela casa e nem na outra não tem. Por que será? Né? E colocaram o material todo na rua ali. E para que, como diz o vereador o Schmidt, Rafael, para que tanto material? 3 saveiros não pega. 3.
Que desperdício de material que o Estado, que não está afundado em dívida, afundado nas suas contas, ainda joga o remédio. Quem sabe recebe de graça da União. Muito obrigado. Obrigado. Vereador, essa mulher falou que foi 1 ano atrás, e se for preciso, ela aprova também que foi 1 ano atrás, e o senhor dizendo que é do Estado, mas a nossa prefeitura, a nossa fiscalização aí, eles estão fiscalizando tudo aí no interior, não deixam passar nada. Como é que vão deixar passar um remédio, coisa que prejudica ao meio ambiente? Vereador João. Obrigado pela parte, vereador Érico. Me preocupou um pouco essa matéria, e como de fato eu estava até preocupado, eu ia dizer aqui que o senhor falou que tinha um vereador que tinha sido chamado, e eu ia dizer que esse vereador aqui não era ter sido chamado, mas o vereador acabou falando que foi ele, o vereador Ademar. Há exatamente 1 ano, no dia 7 de agosto de 2019, aquela senhora veio a falecer, o qual fazia esse tratamento em casa. A comunidade toda se mobilizou aqui numa campanha para arrumar a casa para ela poder fazer o tratamento de sua casa, e infelizmente veio a falecer, e sobrou aquela medicação lá. Eu acredito que o Estado mande, e não tem como eles mandarem para 1 semana, como vem via transportadora, pode ser para 1 mês, 2, não sei qual os trâmites normais, né? Mas infelizmente faz 1 ano que essa medicação está lá, e quantas pessoas que ficaram na fila esperando por esse material que o Estado não tinha recursos para passar. Então eu não quero culpar A ou B, mas alguém falhou. Primeiramente, a família deveria comunicar à secretaria do município, ou a vigilância, alguém do município, para que tomasse providência, que o Estado não vai mandar um caminhão, uma transportadora recolher material que já foi entregue. Tem a questão burocrática, né? Acho que deveria ser o município, mas também entendo, não estou aqui para defender ninguém. O município, será que tinha conhecimento? É lamentável a situação dessa. Obrigado. E eu quero dizer que nessa casa tem luz e mora gente nela, 2 gurias que moram nessa casa. Passo dentro da casa, daí eles tiraram para fora. Eu vou protocolar nessa casa, Simone, um pedido de uma informação sobre para onde foi esse material e quem retirou esse material desse lugar. Eu quero que tu faça esse favor, protocolar nessa casa. Quero agradecer a todos que me apartearam. Obrigado. Coloco em votação um pedido de providência 036 de autoria do vereador Érico. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem levantando-se. Pedido de providência 036 aprovado por unanimidade dos presentes. Solicita ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Pedido de informação número 035/2020 do vereador João. Dispõe de 5 minutos sobre a sua matéria. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e as vereadoras. Senhor presidente, esta matéria que eu venho trazer aqui a esta casa no dia de hoje, eu já fiz no ano de 2018, o qual fiz um pedido de informação na íntegra como está esse aqui hoje. Ocorre que na semana passada, alguns servidores me contataram que a municipalidade estava retirando a identificação dos veículos das frotas do município. E me preocupou aquilo, inclusive foi parar numa rede social aí no Glorinha News, que faz um papel, às vezes, meio contraditório aqui no município, mas este veio mais, e as pessoas começaram a se explicar ali e ninguém se entendendo. Ocorre, senhores vereadores, que essa casa aprovou uma lei 1582, que levou o número, de 1º de agosto de 2013,
que fica o artigo 1º, fica o poder municipal obrigado em um prazo de até 90 dias a partir da vigência da presente lei, identificar de forma clara e de fácil visualização, inclusive, quanto à secretaria municipal no qual está lotado o veículo. Então, todos os veículos do município têm que ser identificados em qual secretaria. E esse pedido de informação que eu fiz ao Executivo em 2018, e chegou a esta casa a resposta. Solicito que seja enviada a esta casa informações no sentido da Lei 1582/2013. Então, a resposta do governo foi: informando que todos os veículos e máquinas da municipalidade estão identificados de forma clara e de fácil visualização com a logomarca do atual governo. Nós não podemos identificar nossos veículos com o governo. Nós temos que ter uma identificação do município. Ali no telão tem a identificação do governo anterior, conforme a lei, está ali a Secretaria de Agricultura, aquela foto que tem, e em cima está lá a identificação. Nem o brasão do município tem naquela identificação lá do atual governo. Então tem mais a que retirar mesmo. Isso é gasto com o nosso dinheiro público, é desperdício. E hoje, os carros do município não estão identificados. Exemplo, Secretaria de Obras e Agricultura tem dois veículos Saveiro do mesmo ano, cor e modelo. Se o veículo está fora de horário de expediente, em alguma viagem, às vezes anormal, não se sabe como identificar se foi da Secretaria de Obras ou foi da Secretaria da Agricultura. E está em desacordo com a lei. Então, o que eu quero? Que identifique os veículos. Por que não tiraram o brasão da prefeitura? Porque é oficial, está ali na frente, na pintura, na prefeitura, ele é oficial. E que nem essa ali da Secretaria da Agricultura no governo passado. Por que na campanha, em período eleitoral, não foi retirado? Foi feita toda a eleição de 2016 e nenhum veículo ficou sem a marca. Então, agora aquele de cima ela tem que tirar, que está ligado ao governo, que nem o brasão do município tem. É lamentável, senhores vereadores, esse tipo de situação, estarem gastando e agora nossos veículos estão sem identificação. Eu acredito que a nossa líder de governo pode gestionar junto ao prefeito que mande identificar os veículos de forma correta, conforme a lei, porque isso aqui caracteriza-se em improbidade administrativa e esta casa não pode ser omissa nesses casos. Então, eu acredito que o município deva identificar os veículos, porque tem uma lei, não se pode cobrar a lei dos outros quando não se cumpre a lei que compete ao município. Concedo a parte da vereadora Ademar. Vereadora Ademar tem 2 minutos. Um pouco meio confuso, meu vereador João, com relação ao pedido de informações número 035, é isso? Tá? E aí invoca a lei 1582 de 2013, é isso? Essa lei, ela trata a respeito não sei se a gente está abrindo ali, a respeito do convênio com a FIBA-Plaque. Quem sabe temos enganado, eu estou enganado. Trata do convênio que foi modificado várias vezes, nobre vereador. 2004 a lei, 2007 foi alterada pelo governo João Carlos e depois 2013. Só verificando aqui que às vezes há no colocar a lei ali, de repente, ou eu posso estar enganado. Aqui é a lei. É isso? É melhor a prudência um pouquinho para não... Não aparece? Eu tenho certeza que essa lei era basicamente em relação ao convênio com a FIBA-Plaque. Mas tudo bem, eu não vou... Desculpa, senhor presidente. Encerro. Desculpe, vereador Ademar, o senhor está meio confuso.
A Lei 1582, de 1º de agosto de 2013, determina a identificação dos veículos municipais e da outras presidências. A lei, estou com ela em mãos. Então, essa lei, essa casa aprovou, e essa casa e Vossa Excelência também aprovou naquela época, em 2013, era vereador dessa casa. Então, eu cobro que o Executivo mande a esta casa explicações do porquê que foi retirado a identificação dos veículos e quais as medidas que vai adotar para saná-las. Obrigado. Pedido de informação número 035/2020, do vereador João. Coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais expedientes na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que faça a inscrição e chamar os vereadores em explicações pessoais. Explicações pessoais na seguinte ordem. PDT. Demar, quer falar? Não? Progressista. Qual o número? Segundo. Vereador Everaldo. Qual o número? Tá. Tá duplo, né? MDB. Foi traído. PTB. Silvia. Republicanos. Érico. Não. Érico embaixo já está ocupado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Constam 7 vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Everaldo. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a quem nos assiste, funcionários da casa, meu boa tarde. Venho aqui falar a respeito de um pedido de providência 19/2020, que eu, vereador Everaldo, fiz para a rua Osi Costa, número 820, em frente à ETA. Tinha uma tubulação, lá tinha um valo que estava em aberto e estava dando mau cheiro para aquelas pessoas lá. O município pegou e fez, e quero deixar aqui um agradecimento, porque tem que trabalhar pela comunidade. Foi botado os cantos, foi feita a caixa, é isso que a gente quer, é para isso que a gente trabalha aqui, vereador. Quero falar a respeito da feijoada do Rotary, que ocorreu no sábado, dia 22/8/2020, em prol do Banco Ortopédico do Rotary Clube de Glorinha, onde foi organizado pelo pessoal que estava na cozinha, que eu vou divulgar o nome, foi o senhor Laudo, a Luciana, presidente, a Carla, a Rosângela, a Iara, a Sandra, e com a Jusilene e a Patrícia. Esse grupo é que fez a feijoada na parte da cozinha. E na organização da entrega da feijoada ficou o Flávio, a Roberta, o Rodrigo, Dirceu, Ferdinando, César, Raquel, Wilton e Wilson e o Everaldo. Quero deixar aqui um agradecimento aos vereadores que compraram a feijoada para ajudar o Rotary. Foi o vereador Érico, a vereadora Giane, vereadora Demar, vereador João, vereador Everaldo e vereador Flávio. Muito obrigado por vocês terem ajudado o banco ortopédico do Rotary Clube. E quero deixar aqui um agradecimento aos demais companheiros do Rotary, que eu também sou rotariano, porque eles também fizeram uma parte muito importante, que foi vender os ingressos,
vir buscar os ingressos e buscar a feijoada e ajudado, todo o Rotary ajudou de uma forma ou de outra. Muito obrigado. Com esse valor arrecadado, vai ser comprado algumas cadeiras de rodas que o nosso município, as pessoas estão precisando. E com isso a gente vai fortalecer o nosso banco ortopédico. E o apoio de todos para comprar as 130 ingressos dessa feijoada, onde só recebemos muitos elogios. Muito obrigado pela colaboração dos glorienses em ajudar o banco ortopédico do Rotary. Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Érico. O senhor dispõe de 5 minutos. Quero agradecer a todos vocês pelas matérias e vim essa tribuna para dizer, Everaldo, que estava muito boa essa feijoada, tão de parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Flavinha aí, pelas cozinheiras lá, Flavinha. Que feijoada, até liguei para o Everaldo de novo se não tinha mais uma, mas foi feito por tantos que foram vendidos, mas se tivesse outro eu tinha ido buscar, Everaldo. Meus parabéns, vocês estão com um trabalho muito bom e essas cadeiras vai servir para o nosso povo aí de Glorinha. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereadora Giane. Vereadora, a senhora dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu quero aqui colocar que o projeto que foi votado, então o nosso município passa, né, a ter como lei municipal e reconhecimento o mês de agosto como o agosto dourado, mês do aleitamento materno. Mas eu preciso fazer justiça, assim como o vereador Everaldo me apartou, colocando os benefícios, né, do aleitamento. Eu preciso fazer justiça a uma cidadã gloriense que ela vem nessa luta já há um bom tempo, inclusive como voluntária. Então, eu acho que, em nome dessa casa, eu vou falar um pouquinho, né, em nome de todos os vereadores, a respeito da vida dessa pessoa, porque, além do trabalho dela, ela também faz um voluntariado no município, que é a Diná. A Diná é formada em técnica de enfermagem desde 95, e ela sempre atua na área neonatal, e sempre com bebês prematuros. Daí que surgiu a paixão dela pelo aleitamento, pela questão das mães, pelo sofrimento e por tudo que acontece no entorno do aleitamento. É que muitas pessoas não sabem que há um sofrimento, né, no entorno disso. Então, acho que é um importante momento para as mulheres, para as mães. E só para colocar assim para vocês que a Diná é conhecida fora do estado, Brasil afora. E ela é uma cidadã gloriense, então acho que é importante destacar o trabalho dela. Então, ela é consultora em amamentação há mais de 20 anos, apoiando mães a viverem a magia do aleitamento. A consultora, além de atendimentos particulares, atua em conversas, rodas de conscientização e palestras pelo Rio Grande do Sul. Diná vê na maternidade um processo de transformação para toda a família e acredita que amamentar é a base mais sólida para a construção das famílias. Ela é pioneira também no município quando ela criou o Mamaço, então teve 2 edições e teria a terceira, mas por conta da pandemia não aconteceu. Ela realiza um projeto voluntário, para quem não sabe, chamado Amamente, dando atenção às mães do município de baixa renda. Também realiza consultorias quando é solicitada pelo município gratuitamente. Então, ela se colocou à disposição da Secretaria de Assistência Social e também à disposição da Secretaria de Saúde do município, toda vez que fosse necessário para uma família de baixa renda, de forma gratuita, ela faz essa consultoria. Então, acho que é importante destacar esse trabalho voluntário dela. Ela também ela se forma em bacharelado em assistência social no próximo semestre. Depois eu lhe dou uma parte
Ela defende todas as políticas públicas e gostaria que o município aderisse todas as práticas, né, de políticas voltadas ao aleitamento materno, através da garantia desse direito. Então, essa lei também vem ao encontro disso, né, para que as pessoas saibam que existe na forma da lei e que isso pode ser, aos poucos, sendo implementado dentro do município, porque é um importante ato. Só para falar um pouquinho dos cursos na área de consultoria, ela também tem o curso de doula, e é uma atenção muito especial às mães, tá? Ela faz esse trabalho mais com as amigas, porque precisa o tempo todo a presença dela. Ela possui também um curso em consultoria do sono, que é as dificuldades, né, no sono dos bebês, nos primeiros momentos. Ela tem um curso de laser terapia em aplicação mamilar, fazendo aplicação de laser nas fissuras que dá no mamilo das mães. Ela participa de vários congressos pelo Brasil afora. Ela sempre buscando novas capacitações, orienta redes de apoio à amamentação, oferece curso de gestante com a intenção de levar informações para dentro das empresas e também de setores públicos. Também em escolas, ela dá palestras gratuitamente. Ela deu uma na Coronel Sarmento, que as crianças adoraram. E ela iniciou a carreira dela no Hospital Centenário, em São Leopoldo, depois trabalhou um pouco no Hospital Geral, e agora são 26 anos no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Ela diz que, assim que se aposentar, pretende continuar exclusivamente com esse projeto, que é um projeto maravilhoso, e também seguir a profissão a qual ela está se formando. Então, eu deixo o meu reconhecimento, o nosso reconhecimento, enquanto vereadores desta Câmara, à cidadã Diná, que é gloriense, que faz esse belo trabalho dentro do nosso município, e também para as pessoas que precisarem desse tipo de orientação. Antes de encerrar, eu vou dar uma parte ao vereador Flávio, que ele solicitou em tempo hábil. Obrigada. Vereadora Giane cede uma parte ao vereador Flávio, e vereadora, eu lhe cedo 1 minuto do meu tempo. Quero agradecer ao espaço concedido pela vereadora Giane, nesse importante, de parabenizar pelo seu projeto e trazer a nós todos, não a mim, mas alguns cidadãos, é novidade, o trabalho magnífico que a Diná vem desempenhando há muito tempo. Há muito tempo. E aí, vereador, eu só lhe apartei para lhe parabenizar pela iniciativa. E como o projeto provavelmente será sancionado, né? A minha sugestão é que a senhora seja proponente de uma moção aplausiva ao trabalho dela na data da sanção. Que eu acho que aí nós estaremos, além de oficializando o projeto, o Agosto Dourado, nós também estaremos fazendo referência especial àquela criadora. Então, eu sugiro que a senhora proponha uma moção aplausiva dessa casa. Eu acho que aí nós, então, estaríamos reconhecendo oficialmente esse belo trabalho dessa senhora. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Muito importante, eu acho que é emocionante, né? Esse trabalho que ela desenvolve, é importante ser reconhecido, porque existe todo um voluntariado, existe todo um preparo, uma dedicação dela, né? E nada mais justo que ela seja reconhecida por isso. Lhe agradeço muito, agradeço a todos os vereadores que votaram. Acho que esse é um importante passo para que políticas, né, nesse sentido do aleitamento, né, vereadora Silvia, venham ser implementadas no município, cada vez mais com um olhar atento, porque isso é saúde preventiva, né? Então, tudo que nós pudermos fazer antes não vai custar caro lá na frente para a saúde pública. E então as pessoas precisam saber da importância do aleitamento materno. Muito obrigado, desejo a todos uma boa semana. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Rafael. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Ok, o vereador Rafael dispensou. O próximo vereador inscrito, vereador Flávio. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos.
quero, presidente, saudá-lo, em seu nome saudar os demais vereadores, vereadoras e o corpo de colaboração. Pedir desculpa aí, vereador, presidente, pelo meu telefone, esqueci ele ligado lá no... Mas a gente vai tocando a vida aqui. Quero fazer coro ao vereador Everaldo pela menção que fez do trabalho feito pelo Rotary Clube Glorinha. E eu quero aqui também mencionar que eu não lembro de tanta efetividade da Câmara de Vereadores em eventos do nosso Rotary. Fiquei legal, fiquei muito feliz de ver lá a participação de todos os senhores e senhoras que compraram, nos ajudaram. Esse recurso ele vai todo investido, conforme o Everaldo já explicitou, para a aplicação aqui na cidade mesmo. Esse recurso é gerado e aplicado na nossa cidade. Pois bem, presidente, eu quero me manifestar aqui referente a um assunto que ainda é importantíssimo, pois nós ainda estamos vivendo o ápice, o momento da pandemia, mas tem dados importantes que a gente não pode deixar de trazer, né? Não podemos fazer de conta que nós esquecemos, pois essas situações precisam ser lembradas, pois elas poderiam, quem sabe, ter nos ajudado se fossem usadas de forma coerente. Senhor presidente, as cidades que adotaram a prevenção usando o kit Covid, aquele conjunto de remédios lá, começando para hidroxicloroquina, ivermectina e mais um monte de coisa lá que a gente não domina muito bem, elas tiveram, em média, 1,5% de óbitos. As cidades que adotaram em tempo certo tiveram óbitos de aproximadamente 1,5%. Até agora, o país teve 3,6 milhões de infectados. 3,6 milhões de infectados. Com 110 mil óbitos. 110 mil pessoas pereceram. Isso dá uma taxa de 3%. Ou seja, 3% das pessoas que contraíram o Covid faleceram. Então, senhores e senhoras, existe uma diferença de 1,5% para aquelas cidades que adotaram a prevenção. 1,5% poderiam ter salvado, ou seja, 55 mil mortos a mais se foram. Onde está o Supremo Tribunal Federal nesta hora? Onde está o ministro Mandetta, que por hora eu chamo de mutreta? Onde estão os governadores, Dória, Witzel e outros por aí afora? Onde estão os prefeitos que não entenderam a palavra do presidente da República? Onde eles estão agora? Com o rabo do meio das pernas, responsável por 55 mil mortos. A China mandou usar a cloroquina. A China mandou usar a cloroquina. A Organização Mundial da Saúde disse o seguinte semana passada, Tedros Adhanom, secretário: a economia e a vida precisam andar juntos. E o que dizia o presidente da República Federativa do Brasil em março de 2020? A economia e a vida precisam andar juntos. Então, aqui fica um agradecimento ao presidente da República
por ter antecipado tudo isso e, infelizmente, políticos fizeram com que isso se tornasse uma coisa muito ruim para esse país. Muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Próximo vereador inscrito sou eu. Peço licença para fazer uso da palavra de onde me encontro. Eu gostaria de convidar a todos, mais uma vez, aos vereadores, para participar da audiência pública que acontecerá em plataforma virtual no dia 28, às 14 horas, pelo Zoom. É importante que todos participem, porque é o nosso trabalho. A LDO, inclusive, já é para estar nessa casa, mas tem um prazo regimental. Infelizmente, será feita a audiência pública na próxima sexta-feira. Gostaria também de fazer uma menção ao Rotary Clube de Glorinha, na presença do casal presidente, a senhora Luciana e o seu esposo Everaldo, e os demais componentes do Rotary, pelo excelente evento que fizeram no último sábado, aquela feijoada maravilhosa. Que Deus abençoe o trabalho deles e a comunidade tem muito a agradecer. Gostaria também, vereador Everaldo, que Vossa Excelência falou de um serviço que foi atendido, do seu pedido, e no último sábado passei na rua Venâncio dos Santos, no dia 4 de junho fiz um requerimento, um pedido de providência nesta casa, 023, o qual tem uma cratera ali numa caixa boca de lobo, e está ali o danadinho. Já vai para 90 dias que eu estive lá e não sei há quanto tempo estava aquela cratera. E até agora não foi. Estão fazendo melhorias na cidade? Sim, estão. Ninguém está dizendo que não. Mas só que aí for lá, cortaram a grama, pintaram meio fio, mas não arrumaram a cratera. Está lá marcadinho com a bandeirinha lá, uma taquara. Gostaria de deixar um recado aqui para o secretário de Obras, que dê uma passadinha ali para que ele fica feio para a cidade. Eu sei que os governantes não querem isso, mas passa desapercebido. Outra questão, faz um bom tempo também, não sei se já colocaram de quinta-feira até hoje, os banheiros públicos de Glorinha estão sem as portas internas, somente a porta externa. Foi feito, tijolinho à vista, bonitinho, tudo, só que não colocaram as aberturas. Então, que o secretário de Obras dê uma olhadinha nisso aí para que seja refeito o mais rápido possível. Também gostaria de falar aqui a todos, os vereadores e a assistência, que o vereador Oscar está internado no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, de qual passou por intervenção cirúrgica na última semana, e conversei com ele um pouquinho antes do início da sessão. Ele está bem de saúde, foi um sucesso a cirurgia, e esperamos que logo, logo ele esteja nesta casa, no seu trabalho, que ele adora esse trabalho que faz aqui, e nós adoramos o trabalho dele também. É recíproco esta amizade que nós temos por esse vereador, e se Deus quiser vai sair tudo bem, e logo, logo já estará nessa casa. Então, eu acho que era isso, senhores vereadores. Gostaria de fazer uma menção ao projeto de lei 010, de autoria da vereadora Giane, e parabenizá-la, não lhe apartei naquela hora. Importante esse projeto do mês do agosto, e sei também o trabalho que a colega Diná faz. Já acompanhava nas redes sociais no ano passado, e devido à pandemia este ano ficou restrito, não pôde se fazer, né? Mas é importante o trabalho que ela faz junto à comunidade. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Ademar. O vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Dispensa. Então tá, o vereador Ademar dispensou as suas explicações pessoais, sua inscrição. Convido a todos para juntos ouvirmos o hino rio-grandense. Precursora do farol da
Encerro a presente sessão e mais uma vez agradeço a presença de todos e convido para a próxima sessão ordinária, no dia 31 de agosto de 2020, às 15 horas, no plenário José Marques Cardoso. Tenha todos uma boa tarde e um bom retorno às suas casas.